Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando com o presidente da AMB, o juiz João Ricardo dos Santos Costa, sobre a morosidade na tramitação dos processos. Muito bem, falando ainda então sobre a questão da morosidade, há uma cobrança cada vez maior da sociedade, e nem poderia ser diferente, para que o princípio constitucional da duração razoável do processo seja, enfim, efetivado. No entanto, como nós já vimos falando no primeiro bloco, novas ações não param de chegar ao judiciário, já são 95 milhões de processos em tramitação. Bom, o senhor afirmou no seu discurso de posse na presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros que, aspas, a disfuncionalidade das agências reguladoras por problemas de representatividade proporciona violações massificadas que impactam a gestão judicial pela produção desenfreada de processos repetitivos. E também ainda lembrou que o próprio Estado tem lá a sua responsabilidade quanto ao número exagerado de ações. O que o senhor sugere a respeito? Olha, primeiro enfrentar essa situação, né? Nós temos que discutir esse fenômeno, né? que exatamente são os serviços regulados onde se encontram os maiores demandantes hoje na justiça brasileira, os que mais utilizam o Poder Judiciário e muitas vezes utilizam de forma predatória o Poder Judiciário. Isso se conclui, acho que num primeiro olhar, não precisa muita análise científica, num primeiro olhar se conclui que os serviços, que as agências reguladoras não estão funcionando, ou seja, elas não se prestam para regular uns serviços de modo que venha a evitar violações de direitos da sociedade brasileira. E mais, os serviços regulados, eles são serviços praticados para milhões de brasileiros. A telefonia, só no estado de São Paulo, deve ter mais de 40 milhões de assinantes. A violação de um direito de determinado contrato ou determinada cláusula contratual viola o direito de 40 milhões de pessoas. E se é R$1 de cada conta, são 40 milhões capturados num instante apenas. Desses 40 milhões, se 10% for ao Poder Judiciário por cada violação, já inviabiliza o sistema. Ao mesmo tempo, tensiona a sociedade, porque o litígio não chega na sociedade. O que nós estamos propondo ao CNJ, ao invés de metas, são políticas que façam esse diagnóstico, que levante esses dados e que mostre qual é o dano social e que o litígio, determinado litígio ou determinada prática comercial causa à sociedade e qual é o custo dentro do sistema judicial. Com esses elementos, nós podemos sentar e dar visibilidade a esse problema e começar a criar um debate para superar isso. Muito bem, a pesquisa divulgada pelo CNJ em 2012, com os 100 maiores litigantes do judiciário, revela que os setores públicos estão aí no topo da lista. Os órgãos das esferas federal e estadual foram responsáveis por quase 40% dos processos que chegaram à Justiça de Primeiro Grau e aos juizados especiais. Bom, com base nesses dados, presidente João Ricardo, nós podemos aí afirmar que há interesses poderosos que de algum modo estão conspirando para que não tenhamos a justiça mais rápida desejada pelo cidadão? A contribuição do Estado está no fato que os governantes têm a cultura, né, de resolver seus problemas de caixa, né, postergando as suas obrigações, ou não cumprindo as suas obrigações. Sim. E isso acaba gerando uma expectativa de direito, ou gera um direito, né, geralmente para muitas pessoas, que são as relações que o Estado estabelece com a sociedade, que acabam ensejando em ações judiciais. Milhares e milhões de ações. Não são milhares, são milhões, na verdade, né? Essa é a realidade que nós tratamos. E isso realmente impacta o sistema, né? Agora, uma solução, evidentemente, está na reformulação da forma com que o administrador público lida com essa questão, né? Ele deve assumir, ou pelo menos planejar a sua administração de forma que não venha a gerar esses passivos que acabam indo para o judiciário. Bom, a associação que o senhor preside propôs ao CNJ a criação de um centro de monitoramento científico dos tribunais. O centro teria a responsabilidade de detectar as causas que estão abarrotando o judiciário. Na prática, como é que esse monitoramento iria funcionar, presidente? O que nós estamos propondo é que o CNJ comece a fazer um estudo sobre o litígio no Brasil, né? Quais são as suas causas, as suas origens, que práticas viciadas são essas que geram violações massificadas, né? Então, atuar em cima desses serviços regulados,
conhecer as práticas comerciais que são feitas e acabam gerando violações, comparar essas práticas com a postura das agências reguladoras, se há regulação ou não, se há autorização para essas práticas ou se há aplicação de multas, se essas multas são suficientes e há quanto tempo persiste essas violações que vêm gerando litígio no Poder Judiciário. Uma vez identificado isso, nós podemos sentar com os agentes externos ao Poder Judiciário que poderiam atuar de forma a prevenir esses litígios. Bom, o senhor falou que isso está sendo proposto ao CNJ. Sim. Essa proposição já foi feita formalmente. Há quantas anda esse debate? Nós, em janeiro deste ano, de 2014, nós participamos de uma audiência pública em que o CNJ convocou as entidades de classe para propor projetos e políticas no âmbito da valorização do primeiro grau de jurisdição. Nesse momento, nós formalizamos esse requerimento ao Conselho Nacional de Justiça. Posteriormente, com a resolução do Conselho, em que criava a política de valorização do primeiro grau, a nossa proposta de criação desse centro de monitoramento foi contemplada. Presidente, o novo Código de Processo Civil, do qual aí se espera que dê mais celeridade à tramitação dos processos, está em fase avançada de apreciação, de votação no Congresso Nacional. No seu entendimento, o novo texto representará aí avanços notáveis, perceptíveis para o Judiciário? Olha, esse texto do novo CPC, que era uma oportunidade de nós apresentarmos à sociedade brasileira um instrumento para o Judiciário ser mais sério, infelizmente, ele não é satisfatório na nossa ótica para dar celeridade ao Judiciário. Parece um texto muito mais voltado a um outro modelo de judiciário, a um outro sistema judicial que não tem os problemas que nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando um problema sério de morosidade processual pelo excesso de procedimento, excesso de recursos. Um processo pode ter até 90, 100 recursos, e isso a sociedade brasileira tem que tomar conhecimento disso. E o novo Código de Processo Civil, ele não trouxe avanços significativos para evitar essa quantidade de procedimentos, de possibilidades de burocratização do processo. Ele não avança na racionalização do processo, é uma oportunidade, infelizmente, que o legislador brasileiro está perdendo de dar um instrumento efetivo para o Judiciário. Presidente João Ricardo, eu preciso chamar mais um rápido intervalo, nós já voltamos, é só um instante.